Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 24 de janeiro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da Devinvest e hoje estou aqui mais uma vez para acompanhar vocês nesse fechamento de mercado, comentar aí sobre o Bovespa, sobre alguns ativos que se destacaram positivamente, negativamente. Teve muita volatilidade nessa sessão, então a gente vai perceber um pouquinho no decorrer da nossa análise. Antes de darmos início, vou rodar aqui essa vinheta. Peço gentilmente que você deixe aí o seu like, o seu joinha e a gente se encontra já já. Então, já colocando aqui não é a Microsoft, mas o Ibovespa na tela. A Microsoft será a nossa BDR aqui de hoje analisada. Começando pelo Ibovespa, depois mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, GGBR4, BBDC4, Embry 3, MGLU 3, Marfrig, Braskem e Prio 3. Esses serão os ativos analisados nesta análise de fechamento. Eu gostaria de, por gentileza, solicitar um feedback de vocês. Eu arrumei aqui o meu microfone. Eu estava recebendo alguns feedbacks aí de que o meu microfone estava baixo, né? O áudio estava um pouquinho baixo aí para algumas pessoas. Foi mais de uma pessoa nos comentários, então eu dei uma mexida aqui no microfone. Então, se vocês puderem gentilmente me informar para eu ficar sabendo aí se ficou bom, se não ficou bom, se está muito alto, muito agudo, enfim. Por gentileza, deixem esse feedback aí para mim. Então, vamos retirar aqui os ativos da tela. E agora sim, falando aqui sobre o Bovespa, no dia de hoje, queda de 0,92%, gerando aqui um novo sinalzinho de correção, que foi a perda da mínima do pregão de sexta-feira, ali na casa dos 108.367 pontos, iniciando aí um processo de correção. Foi um pouco mais forte, chegou a testar a região da média móvel de 13 períodos na sessão de hoje, caindo ali aproximadamente 2,2% durante a sessão, conseguiu se recuperar bem, então os vendedores foram cedendo aqui no decorrer do meio do pregão para frente ali, os vendedores foram cedendo um pouco a força e conseguindo voltar aqui para cima da região dos 107 mil pontos, aproximando bastante da região dos 108 mil pontos, arredondando aqui, né? Então próximo aí do fechamento de hoje. Expectativa de poder ter algo mais lateral nos próximos dias, então se aproximar cada vez mais aqui da região da média móvel, para na sequência poder gerar um novo sinal de alta, porque a expectativa ainda é um pouquinho mais para cima quando a gente pensa também no gráfico semanal, de poder então vir testar aqui níveis de preço, então níveis na verdade do índice um pouquinho mais acima, como por exemplo a região dos 110 mil pontos, depois tem a região dos 111.500 até a região dos 112 mil pontos. Então essa expectativa após uma possível correção aqui do curto prazo seria de voltar a gerar um novo sinalzinho de alta. O que enfraquece essa expectativa de gerar o sinal de alta? Devolver muito o antigo movimento de alta. Então, voltar aqui para baixo da região da média móvel, voltar aqui para baixo da região dos 105.900 pontos. Então, perder níveis importantes de preço aqui do índice seria algo ruim. Então, devolver muito esse movimento de alta não seria algo positivo e enfraqueceria a expectativa aí de um novo sinal de alta na sequência. Então, ficaremos de olho aí no decorrer dessa semana no índice. Falando agora do mini índice, que no dia de hoje apresenta, por enquanto, leve queda de 0,58%, ainda está ocorrendo negociações aqui no mini índice. Também vemos aqui uma sombra inferior muito grande, testando a região aqui da média móvel e conseguindo voltar aqui para cima, próximo aí da região do gap. A gente consegue ver isso pelo gráfico de 60 minutos. Fica mais claro aqui essa região do gap na abertura de hoje. Foi lá, testou a região da média móvel, testou a região de resistência aqui nos 109.235 pontos e iniciou um novo movimento de baixa mais forte. Gerou um sinalzinho de fundo no meio do pregão, como eu havia mencionado, e um novo movimento de alta bem relevante aqui, com força realmente na ponta compradora, voltando para cima da região da média móvel, voltando para cima dessa região de fundo anterior, que passou a funcionar como ponto de resistência depois que foi perdido na região dos 108.700, conseguiu ser superado aqui em um único candle de força. Então, bem relevante aqui essa volta do mini índice para cima dessa região. Seria interessante que no pregão de amanhã conseguisse aí dar continuidade, viesse testar níveis de preço mais acima, como essa região de fundo que foi perdida, ou ainda esse topo um pouquinho mais acima.
Reforçando, fundo na casa dos 109.235 e o topo em 109.970. Para isso, sinais de alta acima dessa região, principalmente mencionada no início, seria mais interessante para compra. Então, sinal de alta acima dessa região, pelo gráfico de 10 ou de 15 minutos, abriria possibilidade de compra. Aonde, Kaique? 109.235. Então seria basicamente aqui no gráfico de 10 minutos, o mini índice dar sequência e voltar a gerar alguma sinalização de fundo ascendente, por exemplo, acima desse patamar. Melhor ainda se superasse a máxima aqui do pregão de hoje. Onde fica essa máxima, Kaique? No 109.350. Caso contrário, abre aqui já amanhã gerando nova sinalização baixista, por exemplo, sinalização de topo, que é um nível de resistência aqui onde se encontra. Abre possibilidade de venda para um perfil mais arrojado, tentando pegar o que? O recuo do preço do índice em direção à média móvel de 13 períodos. Gerou sinal de alta aqui, na sequência ainda ficaria mais voltado para operações na ponta compradora. Por quê? Porque esse movimento de alta foi relevante. Então a expectativa depois de um recuo mais fraco em direção à média móvel é de gerar um novo sinal de alta. O que contraria aí essa tendência? Um novo sinal de baixa abaixo da média móvel e dessa região de topo anterior também, próxima aí da casa dos 108.570. Caso contrário, reforçando, abriu dando continuidade no movimento e gerou sinal de alta aqui em cima dos 109 mil pontos, foco mais na ponta comprador. Falando do dólar, gráfico diário, no dia de hoje 0,36% de alta, ainda em negociação o dólar também, chegou a apresentar um forte movimento de alta, testou aqui essa região de fundo anterior na casa dos 5.532,50 e acabou cedendo aí. Então, de maneira oposta ao índice, o dólar acabou cedendo o movimento de alta que vinha sendo apresentado. No gráfico de 60 minutos, a gente consegue ver aí o gap de alta na abertura, fugindo aqui dessa região de resistência de topo anterior e dando sequência no movimento. Testou uma resistência mais acima deste fundo em 5.525,50, que é próximo daquele fundo que eu mencionei, do 5.532 do gráfico diário. Gerou um novo sinalzinho de baixa, que é uma sinalização de topo, e neste momento testou a região da média móvel e está vindo para confirmar um fechamento abaixo dela também. Então amanhã, pelo gráfico de 10 minutos basicamente, abriu aí perdendo essa região de fundo anterior, então dentro de um gap de baixa focaria mais na ponta vendedora, tentando pegar aí a continuidade deste movimento até níveis de preço como por exemplo essa região dos 5.469,50 até a região ali dos 5.460. Então essa abertura aqui, esse fechamento, perdão, e essa região de fundo também. Então, abriu perdendo esses níveis de preço, foco mais na ponta vendedora. Esticou bastante, bateu nessa região, gerou sinal de alta, abre possibilidade de compra tentando pegar algum repique do preço. Que nível é esse aí que você falou que precisa ser perdido? Primeiramente aqui, 5.487 até a região ali dos 5.485,50. Então, essa região aqui, realmente, onde está bem próximo nesse momento. Abriu aí dentro de um gapzinho de baixa, foco na ponta vendedora. Mesmo se voltar para fechar a região do gap e gerar o sinal de baixa na sequência, ainda assim foco na ponta vendedora. Onde eu olharia para compra? Acima desses dois topos anteriores, acima dessa mínima desse fundo. Então, abre voltando a gerar novo sinal de alta e acima ali da região dos 5, para ficar mais claro, mais objetivo, 5.498,50. Então, abre aqui gerando um sinalzinho de fundo e volta a gerar novo sinal de alta acima dessa região e acima da região da média móvel. Então, ficar de olho aí nessas possíveis aberturas do dólar no pregão de amanhã. Bem detalhado aqui. Falando agora de Petrobras. No dia de hoje, gráfico diário, tem um Fibonacci aqui, provavelmente deve ter sido do radar do mercado. No dia de hoje, 0,57% de alta, bastante volatilidade, superou a máxima desse candle de baixa, ali nos R$ 32,21, depois teve perda de mínima aqui também, então chegou a cair forte aí na sessão de hoje também, caindo quase 2,4% a Petrobras, ainda dentro desse movimento mais lateral. O ponto é, gerou uma superação de máxima aqui pelo gráfico semanal, o que aumenta a expectativa de ter algo mais para cima ainda nas próximas semanas, tá? Inclusive abrindo possibilidade de compra no médio prazo. No curto prazo, Kaique, o mais interessante para ter uma melhor relação risco-retorno aqui de swing trade seria realmente ainda vir testar a região da média móvel para gerar um novo sinalzinho de alta. Vai testar essa região aí, Kaique? Não sei se vai, a expectativa é de que possa dar continuidade no movimento de alta. Então, como eu mencionei, abriu ali a possibilidade de compra pelo gráfico semanal, tá? Mas para uma melhor relação risco-retorno de swing trade, teria que aguardar esse retorno do preço.
Então abre a possibilidade de arriscar com menos capital aqui, e se gerar o sinalzinho de fundo ascendente seria mais interessante, colocando realmente o capital aí destinado para essa operação aqui de um swing trade. Falando agora de Vale. No dia de hoje, 1,22% de queda, perdendo aqui a região da média móvel, perdendo essa região de fundo anterior na casa aí dos R$ 84,00 e perdendo a mínima do fundo anterior também em R$ 82,91. Então a tendência que vinha sendo de alta, ela foi anulada no curto prazo. Então agora temos uma tendência indefinida, um viés um pouco mais negativo por conta desse movimento de queda aqui bem mais esticado. São dois candles de força e um aí dentro de um gap de baixa. O ponto positivo chegou a cair quase 3,4% e conseguiu se recuperar bem também no finalzinho da sessão. Ponto negativo, perdeu mais uma mínima aqui no gráfico semanal, então vinha dentro desse movimento de alta e gerou um sinal de correção. Que sinal é esse, Kaique? Que aumenta a expectativa de poder ter um movimento em direção à média móvel nas próximas semanas. O que enfraquece ou anula essa expectativa, Kaique? Um fechamento de alta nessa semana ou ainda já a superação da máxima da semana passada. Que superação seria essa? Na casa ali dos R$ 89,00. Tá? E para a compra de swing trade, Kaique, o mais interessante seria ter uma sinalização de alta. O que eu tomaria cuidado? Acabou de perder a tendência, acabou de ser anulada e estamos em cima de uma região de resistência, que é este fundo e a média móvel. Então, caso ocorra aqui essa sinalização de fundo amanhã, alocaria menos capital na operação. Sabendo também que o Ibovespa iniciou um possível processo de correção, então colocaria realmente menos capital aqui nessa operação, porque pode apresentar o sinal da sequência e corrige de novo aqui em direção a essa região de suporte também, na casa ali dos R$ 80,44, por exemplo. Então, se for arriscar, com menos capital. Falando agora de GGBR4, era uma recomendação que nós havíamos enviado lá dentro do aplicativo da EV Invest de compra nessa sinalização de fundo ascendente. No primeiro dia deu sequência, depois começou a recuar mais forte. No dia de hoje foi lá, acionou o stop da nossa operação e voltou a fechar ali o dia com um dia em alta de 1,24%. Então, infelizmente, aí saímos da nossa operação de compra, mesmo tendo testado ali e podendo voltar a apresentar um novo movimento de alta na sequência. Saímos aí da nossa operação, seguindo ali a estratégia que havíamos colocado antes de entrarmos na compra. Então, estratégia é essa de colocar um stop em colocar aqui para vocês no controle das operações. Nosso stop ali que estava em R$ 27,17. Tá? A perda na operação foi de 4,2% e sobre o capital foi de 0,5%. Então tá aí para vocês o resultado da nossa operação, reforçando, mesmo se a gente tem ganho ou perda, a gente sempre mostra aqui para todos vocês o final dessa operação. Então essa aí de GGBR4 sendo estopada no dia de hoje. Dando sequência agora, falando aqui de BBDC4, no dia de hoje 2% de alta, então ativo que dificilmente corrige aí no preço, já abriu ali apresentando força no movimento, chegou a ceder no início do pregão, devolvendo bastante alta aí, e no finalzinho do pregão tomando fôlego mais uma vez. O ponto aqui está todo esse movimento dentro de um único candle de alta. Ainda não houve um fechamento acima dessa máxima aqui em R$ 21,37. Então, podemos realizar essa leitura de uma correção aqui no tempo. Existe a expectativa de ter algo mais lateral aqui, depois desse longo movimento de alta. Então, eu ainda guardaria por pelo menos aí mais duas máximas descendentes, gerando um novo sinalzinho de alta aqui para abrir a possibilidade de compra. Ah, Kaique, mas e se não ocorrer essa sinalização? Eu ficaria de olho o quê? No gráfico semanal. Se confirmar aqui essa superação de máxima do grande candle de baixa em R$ 21,60, que seria o quê? Esta superação de máxima aqui, abrindo possibilidade de compra no médio prazo, que aumentaria a expectativa de ter algo mais para cima. Mas para uma operação de swing trade de curto prazo, a melhor relação risco-retorno seria essa, buscar a região da média móvel, seguido de um novo sinalzinho de alta. Então tenham em mente que operações de curto prazo precisa ter uma relação risco-retorno mais favorável. No médio prazo a gente aceita um risco um pouquinho maior, tentando pegar também um retorno um pouco maior. Falando agora de Embraer. Embre 3, no dia de hoje, alta volatilidade, 0,54% de alta, veio finalmente para fechar aqui essa região do gap na casa dos R$ 20,10
Teve superação de máxima, teve perda de mínima, e o ponto é que eu ainda aguardaria pelo menos mais 2 a 3 pregões em cima dessa região do antigo gap, gerando um novo sinalzinho de alta para poder abrir aí uma possível compra. Por quê, Kaique? Porque a tendência aqui ainda é de baixa, esse movimento está bem bagunçado, tem uma briga aqui entre os compradores e vendedores. A gente consegue ver que o comprador vem, gera fundo, aí vendedor vem, anula o fundo, aí comprador vai lá, gera outro fundo, vendedor vem, anula o fundo. Ou seja, uma briga muito intensa aqui entre compradores e vendedores. Aguardaria a fraqueza da ponta vendedora, seguido de força na ponta compradora para abrir aí essa possível compra de swing trade. Lembrando que o movimento é de baixa também no gráfico semanal, então mesmo que ocorra essa possível compra, alocaria menos capital nessa operação. Falando agora de MGLU3, no dia de hoje, queda de 7,4%, perdendo aqui a mínima do pregão de sexta-feira. Ponto positivo, além de ter perdido essa mínima, conseguiu ficar acima da região da média móvel, embora tenha fechado aí na mínima do dia, em R$ 6,39, conseguiu se manter acima de um nível de suporte, que é a região da média móvel. Também tem essa região de topo anterior aqui, um pouquinho mais abaixo, mas em R$ 6,33. Né? Para quem reposicionou o stop aqui abaixo da mínima de sexta-feira, para quem estava comprado aqui então, gerou o sinal de saída. Para quem comprou nessa sinalização de fundo ou nessa reversão de topo descendente e alocou o stop aqui abaixo, em R$ 5,89, continua posicionado aí na operação. Tá? Com esse forte fechamento, a expectativa é de poder ficar mais enrolado aqui nos próximos dias. O que reverte isso? A superação do dia de hoje ou ainda da semana passada. Do dia de hoje é em R$ 7,00 e da semana passada em R$ 7,08. Então, ficar de olho aqui ainda nos próximos pregões, mas que diminuiu a expectativa, enfraqueceu a expectativa de ter um movimento de alta mais acentuado, diminuiu. Agora eu preciso o quê? Ter essa aspiração logo de cara aí, né, no próximo pregão para realmente retomar um viés mais positivo. Os compradores falaram, não, nós de fato estamos no comando aqui do curto prazo do papel. Então vamos ficar de olho aí também. Então para quem está posicionado com stop aqui abaixo, pode continuar posicionado aí. Falando agora de Marfrig, que no dia de hoje se destacou muito bem também, subindo aí 4,68%, forte candle de alta, quase aqui confirmando um pivô de alta também, foi por pouco que não superou ali aquela máxima, abrindo possibilidade de compra nessa sinalização de fundo, stop posicionado aqui abaixo dos R$ 21,88, tentando pegar a continuidade do movimento. Kaique, não consegui entrar nessa sinalização, não vi essa sinalização de fundo. Tem uma outra possibilidade? Tem na possível confirmação de um pivô em 23,80. Tá? O stop ficaria aqui embaixo, mas aí seria basicamente uma operação o quê? Do semanal. Eu comprar a máxima da semana passada com stop abaixo do mesmo candle, tentando pegar o quê? A continuidade do movimento, pelo menos até a região do topo, ali próximo dos R$ 25,50. Então existe essa possibilidade aqui da compra na confirmação do pivô, caso ela ocorra de fato. Próximo papel, Braskem, que também teve muita volatilidade no dia de hoje, subindo 3,63%. Teve aqui a perda da mínima do pregão de sexta-feira, com a confirmação de um pivô de baixa também na perda da mínima desse fundo. E no mesmo candle aqui, gerando novo sinal de alta também. Então depois da escadinha aqui de máximas descendentes, voltando aí a apresentar um pouco mais de força, tentando trazer um viés mais positivo, depois de testar também essa região de fundo anterior aqui, ali na casa dos R$ 47,11. O fato é que para quem estava aí um pouquinho mais em alerta, essa sinalização aqui foi bem relevante, porque gerou o sinal de pivô e aí já superou a máxima do pregão de sexta-feira, então abriu uma possibilidade de compra. Para quem não pegou aqui essa entrada, eu recomendaria aguardar aí por uma sinalização pouco mais relevante também, de fundo ascendente acima da média móvel de 3 períodos, anulando o quê? A tendência de baixa que vem sendo apresentada. Tá? Mesmo com essa sinalização mais positiva, a tendência ainda é de baixa. Então, focaria aí, se caso esteja de fora, em um novo sinalzinho de fundo ascendente aqui acima da média móvel de 13 períodos, provavelmente só na semana que vem ali, mas daria para ficar em alerta também. Próximo papel, Prio 3, esse aí continua corrigindo, caiu 1,82%, correção tá bonitinha aqui, máximas descendentes, depois de um movimento de alta relevante aqui também, então a expectativa de poder vir ainda testar a região da média móvel
e gerar um novo sinal de alta. Então é um papel aqui para ficar de alerta no decorrer ainda dessa semana. Mais 1 ou 2 pregões aí. O mais interessante seria pelo menos mais 2 aqui. Gerou um novo sinal de fundo ascendente, abre possibilidade de compra de swing trade, tentando pegar aí a sequência do movimento de alta. A gente olha para o gráfico semanal, dentro de um movimento de alta também, expectativa positiva de ter algo mais para cima. Então é um papel aí para ficar anotado para no decorrer dessa semana. Gerou sinal de alta, abre possibilidade de compra. Não quero ninguém falando aí que perdeu porque não estava de olho nesse papel, hein, pessoal? Gerou sinalzinho de alta aqui, não sabemos se vai dar certo, tá? Pode gerar o sinal de fundo e na sequência reverter, mas o fato é que tá bonito esse movimento de alta, a correção também tá muito bonita, então vale a pena aí, de repente, se gerar o sinal de alta, tomar o risco aqui no papel, no curto prazo. E por fim, Microsoft, nossa BDR de hoje subindo 0,37%, mas para quem só vê o fechamento, não vê a alta volatilidade que o papel teve, chegou ali a apresentar a queda de 6%, bem relevante aí. E o fato é que amanhã girou sinalzinho de alta, abre possibilidade de compra tentando pegar um repique do preço em direção à região da média móvel. Tem ali sinal de topo pelo gráfico de 60 minutos, mas o mais relevante seria aqui realmente a região da média móvel, que daria para pegar isso tudo aqui como um movimento de baixa contínuo, né? Embora tenha essa bagunça aqui no meio, ficaria mais clara só no gráfico de 60 minutos. Mas apresentou aqui um belo de um recuo, depois de testar aqui uma região de suporte bem relevante também lá atrás, na casa dos R$ 63,86. Então uma região de lateralização anterior aqui que tinha no papel, testou e apresentou força relevante. Então amanhã gerou sinalzinho de alta, abre possibilidade de compra. Nossa, Kaique, mas eu vou colocar um stop aqui abaixo, a gente pode de repente pegar aqui a volatilidade do papel, que está em 3,48% nos últimos 10 períodos. Então, nos últimos 10 dias, a volatilidade do papel ficou em 3,48% e projetar aqui para baixo. Então, deixa eu pegar aqui desde a superação de máxima em 3,48%. Seria um stop basicamente aí próximo dos R$ 65,55. Então eu posicionaria um stop na volatilidade do papel. Ah não, Kaique, eu aceito um stop aí de 6%. Perfeito, então coloca aí um stop de 6%. Só a relação risco-retorno que não ficaria tão favorável provavelmente, né? Porque até a região da média móvel eu tenho ali um possível retorno de quase 5%. De qualquer forma, abre aqui essa possibilidade de compra com stop aí. Eu recomendo na volatilidade, tá? Tentando pegar aí esse repique do preço. Então é isso, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, muito obrigado mais uma vez pela confiança aqui no nosso trabalho, dos nossos analistas na DV Invest, obrigado pelo carinho, pelos comentários de sempre, desejo a todos uma excelente semana de muito trabalho, muita dedicação, enfim, e a gente vai se vendo aí no decorrer dessa semana, tanto na análise de fechamento quanto no radar do mercado. Um grande abraço a todos vocês.